Pois é, minha gente, hoje a gente vai falar sobre Kátia Fonseca, que parece que está de casa nova, a princípio, no presente momento, se é que já não foi confirmado, porque tudo em relação ao SBT, você sabe que é assim, é imprevisível, a gente que trabalha nessa área de comunicação, a gente tem que estar sempre, né, preparado, porque o SBT tudo muda do nada. E a Kátia Fonseca é o novo alvo do SBT. E ela nunca se esteve tão próxima de fechar um acordo como agora, com conversas que avançaram nos últimos dias, mostrando o interesse real do SBT em garantir sua contratação para a próxima temporada de programação. As negociações foram cuidadosamente conduzidas com ambas as partes demonstrando empenho e dedicação para poder chegar aí num desfecho positivo, e a expectativa é de que o acerto definitivo aconteça até o fim desse mês de janeiro e início do próximo mês, caso seja concluído ainda, né, nesse período de janeiro, que a gente está quase perto do final. Então pode ser que, como eu falei, o SBT, sendo um canal imprevisível, pode ser que até assine um contrato na próxima semana, oficialize logo, porque tudo muda. A Kátia, ela já passou, como vocês sabem bem, por grandes canais, né? Record, Gazeta, Band, comandou o Note a Note na Record, depois foi fazer Mulheres na Gazeta, o Melhor da Tarde na Band, e a sua trajetória demonstra a capacidade de adaptar-se a diferentes formatos e públicos, o que torna a sua chegada ao SBT um movimento muito estratégico para o canal. O sucesso dela na televisão está ligado à sua habilidade de conquistar o público com personalidade, carisma e um estilo próprio, elementos que o SBT aposta em usar para poder renovar suas manhãs ou criar um novo jornal de variedades para o final da tarde. Pois é, existem duas possibilidades principais que, se caso a Kátia for contratada para o SBT, ela pode comandar, segundo informações que foram dadas pelo jornalista Flávio Rico lá no portal Léo Dias. Primeiro, ela teria como ali oportunidade de assumir um formato feminino que ocuparia as manhãs do canal, atendendo ao sonho dela. Ou ela poderia comandar um programa de variedades no final da tarde, semelhante até um pouco ao programa que ela fez na Band, ambos com potencial para poder reforçar a audiência da SBT em alguns horários bem estratégicos. Nós comentamos ontem aqui que o SBT, segundo informações de Rick Souza, está pensando em lançar uma revista, na verdade relançar, porque já tinha feito Chega Mais e Vem Pra Cá. Então estava pensando em relançar uma revista matinal novamente nas manhãs depois aí do carnaval, porque o canal, como qualquer tipo de emissora, sempre lança depois das férias uma programação nova para iniciar o ano daquele jeito. Então, como o SBT tem ali no seu pacote já algumas novidades, o Viva a Noite com o Luiz Ricardo, o programa novo do Galvão, possível retorno das novelas curtas agora com a ajuda do Ratinho, a Kátia Fonseca poderia comandar essa revista matinal que até ontem, como a gente comentou, teria o retorno de dois nomes que estão sendo ainda pensados, o Vem Pra Cá ou o Chega Mais. Então ela poderia comandar esse programa aí matinal de volta na programação do SBT. Esse jornal aí de variedades, né, seria possivelmente algo semelhante ao Tá Na Hora, só que eu acho que não daria muito certo. Tá? Eu acho que ela tinha que realmente, se for voltar, se for estar no SBT ali, comandar uma revista matinal. Sozinha, tá? Sem ninguém junto com ela, sozinha. A participação dela na Dança dos Famosos, né, da Globo, foi um marco na sua carreira, porque a apresentadora, ela reconheceu que descobriu ali uma nova versão de si mesma durante o desafio na Globo, mostrando a sua capacidade de renovação e adaptação aos novos desafios. Além disso, ela na Band passou por situações assim, pessoais e até profissionais. Isso demonstrou muito a resiliência dela, né? Ela recentemente sofreu um furto no bairro dos Jardins, em São Paulo, né? Que a levou a desabafar sobre a invasão de sua privacidade e também a polêmica saída da Band. Então, assim, o SBT tem avaliado minuciosamente esse perfil dela, considerando a sua trajetória,
né, a sua popularidade, a sua capacidade de conduzir um programa de sucesso. Então explica esse cuidado aí exagerado nas negociações para poder garantir ali que tudo esteja alinhado antes de um anúncio oficial. Fontes próximas ao processo afirmam que as conversas preliminares foram bem positivas e que nos últimos dias houve uma acentuação significativa das tratativas, aumentando a expectativa de um desfecho bem favorável entre as duas partes, talvez ainda nesse mês de janeiro ou em fevereiro. Segundo ainda Gabriel Wacker, da Folha de São Paulo, realmente foi confirmado que Kátia recebeu essa proposta do SBT, informação dada inicialmente pelo Flávio Rico, para poder reforçar sua programação, que é um movimento que está mostrando esse interesse da casa em trazer uma apresentadora com uma certa experiência, com uma certa popularidade, para poder melhorar a sua grade matinal e aumentar o seu alcance com o público feminino. Segundo Wacker, a ideia é que Kátia comande mesmo um programa feminino nos moldes do que ela desenvolveu já nas suas redes sociais, bem também como na trajetória que ela teve na Band entre 2017 e até 2025, onde conquistou uma audiência, se tornou um nome muito relevante, principalmente para o mercado, né? Porque a audiência, ela não teve uma audiência muito grande, assim, na Band, para os padrões da Band, era uma audiência ok, um ponto e tal, mas questão de merchandising, ela era igual a Sônia Abrão hoje, que faz 20 merchandising por dia. Realmente ela tinha uma boa aceitação ali com o seu programa, tanto que até a saída dela da Band foi por conta de sair, que quando o marido dela foi demitido da emissora e colocaram outro diretor, vários acordos comerciais não foram ali feitos com ela, então esse foi um dos motivos que até ela acabou saindo, questão também que ela alegou de estrutura que não tinha, e aí isso revoltou muita gente, até o Neto defendeu a Band lá, sei lá o quê, aí a Pamela Lucciola assumiu, veio da Bahia para poder assumir o Melhor da Tarde, e hoje o programa está no ar, mas um formato completamente diferente, mais focado ali em fofocas com o Léo Dias e a Cris Flores e o Thiago Pascoaloto no comando. E assim, tinha informação até de que ela estava negociando com a Globo ali um espaço, uma possibilidade dela ter ali um espaço na TV fechada, sei lá o quê. Mas, gente, sinceramente, sendo bem honesto com vocês, se ela fosse ficar esperando alguma oportunidade na Globo, ela ia ficar esperando sentada. Porque a Globo, ela tem um modelo ali de negociação e de contrato muito complicado, né? Porque a Globo, ela tem uma programação já assim bem fidelizada na faixa da TV aberta. Então, quando a Globo contrata alguém de fora, Tiziane Pinheiro, que talvez aí estão pensando em contratar, né, sei lá o quê, a Eliana mesmo que veio do SBT, você vê, a Eliana foi contratada do SBT e fez algumas coisinhas ali bem pontuais de vendas e tal, mas não assumiu ainda um programa, vai assumir agora, possivelmente março para abril. Porque a Globo, ela tem uma programação bem acentuada, bem fidelizada, então ela não tem essa preocupação, esse desespero de ficar mudando o tempo inteiro. As emissoras de baixo, no caso são SBT, Record, Band, Rede TV, eles mudam assim porque eles estão ali naquela sobrevivência, né? A Globo não tem concorrência. A Globo não tem ali uma emissora que chegue e que consiga, e até hoje não conseguiu chegar. Nos anos 90 até chegaram um pouco o SBT, a Record e tal, anos 2000, mas hoje, 2026, 2025, 2026, não tem uma emissora ali, um canal forte, uma programação que consiga fazer frente à Globo, e aí o canal começa a se mexer. Então, quando eles pegam esse pessoal de fora, Kátia Fonseca, se fosse pegar, Eliana, o Marcos Mion, sabe o quê, eles jogam na TV paga. Joga lá no GNT, joga pro streaming, pro cara poder ficar um tempinho ali, às vezes nem chama para lugar nenhum, deixa na geladeira recebendo um pouquinho. Hoje em dia nem recebe mais por conta que a Globo tá bem econômica, né? Até com o negócio de atores, tem até ator reclamando aí que o cara recebe ali, queria ficar recebendo igual antigamente, né? Que o cara ficava recebendo fora do ar por 9 meses, mas hoje em dia não tem como um ator ficar recebendo sem trabalhar, impossível. Antigamente o dinheiro era mais, né, a porta estava aberta, hoje em dia é mais difícil. Então a Globo não tem muito esse negócio. Então a Kátia Fonseca, ela chegou a ser procurada para ter um projeto no GNT, que é um canal feminino da Globo, e também na TV paga, no stream. Então ela chegou a ser chamada, ali, cogitada, mas eu acho que não foi para frente. E como eu falei, se ela fosse ficar sentada esperando, né, ia ficar ali eternamente.
porque ela tem um programa dela na internet, ainda, botando deixar frisado que ainda não foi confirmado nada, essa negociação com o SBT, a assessoria tanto da Kátia quanto do SBT ainda não comentou nada, ela tem uma postura muito assim suspensa, tanto que quando ela estava ainda nesse negócio de Globo, ela disse que em 2026, no caso esse ano, eles iriam conversar. Então tinha uma abertura para alguns projetos ali à disposição para ela poder analisar. Mas a Globo não ia dar para ela um programa ali na programação diária, né? Tipo, mudar a programação e dar para ela um espaço na faixa da tarde, na faixa da manhã, porque como eu falei, não tem como, o canal já está fidelizado, o canal tem uma programação ali já fixa, então não dão esse luxo, não vão dar jamais esse luxo dela ter um espaço ali na emissora. E a Kátia Fonseca, ela teve, como eu falei, uma passagem bem longa na Band, entre 2015 e 2025. Ela teve ali inclusive, eu gostava muito de ver o Melhor da Tarde com ela. Era um programa bem gostoso assim, de assistir. Quando eu estava passando ali de canal, eu colocava e deixava ali, porque era um programa que a Kátia sempre soube apresentar muito bem os programas dela. Até no Mulheres, na Gazeta, ela sempre soube prender muito o telespectador e até acho que ela merecia uma audiência maior, como ela tinha também na época da Record, quando ela comandava lá o Note a Note, depois ela foi para a Gazeta, ficou 15 anos na Gazeta, então foi uma figura de referência nesse segmento aí. Então, assim, depois ficou na Band, a relação terminou bem mal, então a Kátia sempre soube comandar muito bem os programas. Se realmente ela for para o SBT, se é que já não está no SBT, e já foi até confirmado ou não, mas porque, como eu falei, tudo é imprevisível, vai ser uma excelente contratação. E coloque ela para poder fazer o programa matinal, mas sozinha, gente. Sozinha, sabe? Porque não que desmerecendo outros apresentadores que poderiam comandar com ela. Ela pode ter ali um apoio, no caso que ela tinha no Melhor da Tarde, de repórteres naquela mesinha. O Arsene Hebron tem ali. Mas ela apresentar o programa sozinha, ela ser a dona do programa, ela ser responsável por guiar o programa, não dividir ali o espaço com ninguém. Porque o erro do Chegar Mais também, com a Regina Volpato, o Paulo Matias e a Michelle Baus, foi isso. Sabe, a Regina Volpato, não desmerecendo o trabalho dele, nem falando mal, mas ela sempre soube comandar muito bem sozinha. Então, assim, ficar dividindo a apresentação com outras pessoas fica um negócio chato, um negócio ruim. E ela soube comandar muito bem. Mas aquele trio ali não colou. Então, assim, se ela fosse ficar esperando algum tipo de visibilidade, algum tipo de retorno na Globo, ela ia ficar ali eternamente esperando sentada, porque a Globo ela tem essa política realmente clara de contratar pessoas de outros canais e direciona ali primeiro para o streaming, para o canal pago, porque a programação da TV aberta, como eu falei, ela já está já estruturada. Então não há um espaço a não ser, como eu falei, se tivesse ali o canal em cima, para poder fazer uma mudança radical de uma maneira repentina. Ao contrário das outras emissoras, como a Rede TV, né, como o SBT, que tem essa flexibilidade para poder fazer essas mudanças, eles podem fazer, porque eles estão naquela sobrevivência. Agora, a Globo não tem pressão de concorrência direta, então não tem essa necessidade de ficar alterando programas, investindo ali em novos formatos, constantemente mantendo aquela. Né? Então, eles mantêm tudo mais certinho ali, conservado. Então, essa lógica mostra que a Kátia não pode se guiar por expectativas de mudança rápida na Globo, porque a emissora tem esse processo lento para poder integrar nomes de fora, usando primeiro os canais pagos ou o stream como teste ali, antes de colocar eles na televisão aberta. Qual o caso da Eliana, que está até hoje aí na geladeira, né? Ela fez ali alguns pequenos programas ali pontuais, né? Vem que tem programa de vendas, porque ela é um nome que atrai muito merchandising, então a Globo, obviamente, não perdeu por esperar. E agora, esse ano, possivelmente, se nada mudar, ela vai estar comandando o Em Família na programação de domingo da Globo, entendeu? Mas eu não acho que ela tinha que ficar nem esperando, porque Globo, né, é um canal gigantesco, mesmo que hoje a audiência esteja muito dissipada entre o streaming, mas assim, a Globo ainda é uma grande emissora, então eu fico muito contente que haja interesse de outros canais como o SBT pela Kátia. E torço muito que seja efetivada essa contratação, porque vai ser uma bata contratação e eu espero que o SBT também a valorize, que ela fique lá, né, um baita tempo. Ela só saiu da Band porque teve aquela questão do marido dela ser demitido.
ser demitido. E também algumas coisas que ela acabou alegando lá de falta de acordo, inclusive até para a justiça. Porque a Band está alegando uma coisa, ela está alegando outra, mas de informação inicial é isso. Kátia Fonseca está quase perto de fechar com a SBT, se é que já não fechou, porque você sabe, tudo é assim. Então eu posso estar aqui gravando um vídeo, já até oficializou, e eu estou gravando aqui falando que não oficializou. Então pode ser até que vamos falar como se já tivesse dado certo. Então ela pode comandar possivelmente no canal uma revista matinal feminina, semelhante ao que ela já fez nas outras emissoras, na Gazeta com Mulheres e também no Melhor da Tarde, ou um jornal de variedades, que eu acho que isso não vai para frente. Ela tem que ficar comandando mesmo o programa matinal, porque realmente o SBT está pensando, está aí, e de certa forma é um investimento, né? Porque eles vão contratar uma pessoa de fora, igual fizeram com o Chega Mais, que acabou não dando certo, mas eles também contrataram, né, o Paulo Matias, a Regina, a Michelle. Então, mas é um baita investimento. A Kátia Fonseca é um nome que não deveria ficar, né, assim que ela saísse da Band, não tinha nem que ficar solta, tanto que a Globo já foi lá, pegou, botou para dança dos famosos e tal, mas ela não tem que ficar fora da televisão, não. É um nome aí muito importante e uma grande apresentadora e que, sem dúvida alguma, merece aí todos os espaços possíveis, né, na televisão aberta, e torço que realmente seja efetivada essa contratação. Mas se já foi, ou se é que qual o programa que ela vai comandar, você vai saber aqui no YouTube com mais detalhes e também lá no nosso Instagram, que é o @BastidoresDMOFC. Lá você sabe tudo que envolve e descobre em tempo real o que está acontecendo nos bastidores da mídia, tá tudo mesmo, SBT, Band, Record, Globo, Big Brother, Melhor da Tarde, programa que saiu do ar, programa que estreou, audiência, fracassou, subiu, aumentou, desceu, lá no Instagram, @BastidoresDMUFC. A gente se vê amanhã, viu? 5 da tarde, com mais um vídeo aqui, informando você e levando aí tudo que envolve os bastidores da mídia. Valeu, gente. Fiquem todos com Deus.